capítulo 1. Esse estudo, eu me inspirei num estudo do pastor Hernandes Dias Lopes, que se chama Como Ser Pai de Verdade. É um estudo que o pastor Hernandes fez e que eu peguei algumas coisas para a gente estar conversando agora de manhã, né? Então vai ser assim bem rápido. Vamos lá então, capítulo 1 do livro de Jó, versos de 1 a 5, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Assim o fazia Jó continuamente. Jó foi um grande exemplo de como deve ser um pai, um exemplo para nós. Jó era um homem que temia ao Senhor, temia a Deus, andava nos caminhos do Senhor. E apesar de ser um homem íntegro, reto, honesto, ele foi duramente provado. Foi duramente provado, E ele foi provado em todas as áreas da sua vida, Tanto na área financeira, na sua saúde, no seu casamento e na sua família. Jó passou por dias tremendamente difíceis, e nós também passamos, Nós também passamos pelas nossas lutas, e Deus tem visto as nossas lutas e tem caminhado conosco. E assim como Deus tem nos dado a vitória, Ele deu a vitória também a Jó, e deu em dobro a Jó de tudo que ele possuía. Deus devolveu a ele em dobro. Por quê? Porque Deus cuidava e cuida daqueles que são seus. Deus está conosco sempre. E nós vamos dar uma olhada aqui na área da família, Na área da família, como era Jó, diante da sua família, Por quê? Porque Jó foi um pai que andou com Deus. Jó foi um pai que caminhou com Deus. E ele deixou um legado de caráter para a sua família, para os seus filhos, O maior legado não foram os bens, as propriedades, mas foi o exemplo de um pai segundo o coração de Deus. Então todos nós, pais, nós queremos dar e deixar o melhor para os nossos filhos, mas muito mais que coisas, nós devemos deixar para os nossos filhos o exemplo. Muito mais que presentes, nossos filhos precisam do quê? Da nossa presença de pai, Por quê? Porque nós somos espelho para os nossos filhos. Nós somos espelhos e eles nos veem mais do que nos escutam. Deixa eu fechar a boca para ela tirar foto. Senão toda vez que eu tiro foto eu fico assim.
Isso porque vai passar no YouTube depois. Não tem problema. Então, o que nós vemos? Nossa vida, ela fala muito mais alto aos nossos filhos, né, do que o nosso discurso. Às vezes a gente tem um discurso tão bonito, mas a prática é o que conta, é o que conta. Então, Jó, segundo aqui o texto, ele diz que ele era um homem íntegro no meio de um povo idólatra. A terra de Uz, onde eles estavam morando, ali existia um povo que servia a muitos deuses. Era um povo terrível, perverso. Eles serviam a muitos ídolos e havia naquele lugar muita crendice. Então foi neste lugar que Jó se levantou como servo do Senhor e buscou servir a Deus. É neste lugar que você foi chamado para ser servo de Deus e para seguir ao Senhor. Mesmo diante, do que nós vivemos hoje, você é chamado para ser modelo, exemplo de servo do Senhor. Por isso, não importa quantas anda aí este mundo, precisamos viver como pais uma vida irrepreensível diante de Deus. Jó, ele era gentil e o grande desafio dele era viver uma vida íntegra no meio dessa geração corrupta, no meio dessa geração perversa. Mas como servir a Deus desse mundo? Então, Jó associava a sua moral com a sua vida religiosa. E o verso primeiro aqui ele diz que Jó era então o homem íntegro. E integridade foi o legado que ele deixou para os seus filhos. E diz também o texto que ele era reto, né? E retidão é o quê? É o que as pessoas podem ver na sua vida, né? A Bíblia diz porque Jó era reto de coração. Lá no capítulo 29 do livro de Jó, ele fala: eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até das causas dos desconhecidos eu examinava. Então, era um homem reto, era um homem que servia a Deus, e era um homem que olhava ao seu redor, e que também ajudava aqueles que precisavam. O que os nossos filhos estão vendo a nosso respeito? Nossos filhos nos veem como pessoas íntegras, como pessoas retas? Pense nisso, pai. As nossas ações, as nossas transações, nossos negócios, os nossos acordos, as nossas alianças, a nossa postura como servos de Deus, tudo isso tem sido visto por aqueles que estão conosco. O verso primeiro diz que Jó era um homem temente a Deus. E a base de uma vida íntegra e reta é o quê? É o temer, é o obedecer à vontade de Deus. Então, o que nos livra da maldade, da corrupção, da violência, dos deslizes da vida, é estarmos na presença do Senhor, em temor, em obediência à sua palavra. O temor de Deus é aquele freio moral das nossas vidas que nos livra do pecado, que nos livra de muitas vezes decisões erradas, né? O meu freio moral é a minha mulher. Ontem eu falei para ela: eu estou vendo esse Uno aqui bonito, olha, 2006, coisa mais linda. Ela falou: chega, para, agora não é hora. Eu falei: esse é o meu freio, né? Aí eu paro com essas ideias bobas e volto para o caminho. Qual é o seu freio moral? Nosso freio moral deve ser a palavra de Deus, deve ser a nossa obediência a Deus, o nosso cuidado ao tomar as nossas decisões erradas, né? Deus é aquele que caminha conosco e nos mostra, né, o que nós devemos fazer. Nós, pais, devemos pedir a Deus que produza em nós esse temor, que produza em nós esta obediência. Então é o temor a Deus que vai nos conduzir pelas veredas da justiça. É o temor a Deus
que nos vai fazer pais melhores. Estou quase terminando, irmãos. O verso 4 diz assim: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então, Jó, ele foi um pai que investiu no relacionamento dos filhos, né? Ele plantava a amizade entre seus filhos, né? Normalmente, os filhos não são tão unidos. Isso é verdade. Por quê? Né? Eles são diferentes, né? Cada um tem o seu jeito de ser. E no mundo de hoje, o que nós vemos? Quantas disputas entre irmãos. Às vezes os pais ainda estão vivos e existe divisão na família por causa de herança. Imagine Jó com 10 filhos, né? E eles eram amigos, iam nas casas uns dos outros, né? E faziam banquetes, comiam juntos, diz aqui o texto. E por trás de filhos unidos, vai existir sempre o quê? Pais que costuram essa amizade. Existem pais que constroem pontes, e existem aqueles que cavam abismos. Seja aquele que constrói uma ponte entre seus filhos. Então, o grande papel para nós pais é investir no relacionamento dos nossos filhos. Precisamos vigiar para que cada filho possa amar ao seu irmão. Por quê? Porque cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem o seu próprio temperamento, tem gostos diferentes, tem aptidões diferentes, eles seguem carreiras diferentes, né? Nós, pais, devemos trabalhar para que eles tenham relacionamento saudável. E Jó, então, ele exercia o quê? O sacerdócio no seu lar. O verso 5, né, diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó orava pelos seus filhos continuamente, né? Por quê? Primeiro, Jó se preocupava com a salvação dos seus filhos. Então Jó oferecia holocaustos em favor deles. Não adianta morar numa boa casa, ter uma boa roupa, estudar na melhor escola, ter um ótimo emprego. A salvação deve ser a prioridade para os pais. Estar orando pelos seus filhos, orar pela sua salvação. Esse é o que conta. Em segundo lugar, Jó se preocupava com a santificação dos seus filhos, né? Por isso Paulo diz: de que jeito santificar os filhos? Paulo responde: criando-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então, o ônus da criação dos filhos, ele cabe ao pai, né? E nós não podemos terceirizar a responsabilidade da criação dos nossos filhos. E é o que se faz muitas vezes a escola, se faz muitas vezes a igreja, e se faz muito mais vezes a mãe. E quando a mãe indaga, nós falamos: vê lá o que você faz. E nós somos chamados para ser pais e ser autoridade no lar, né? Somos responsáveis pela criação dos nossos filhos. Por isso que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não foi a mulher de Josué que disse, foi Josué. E ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para terminar, Jó, segundo aqui o finalzinho do texto, ele era o quê? Intercessor. Ele orava pelos seus filhos. E Deus te chama para ser aquele pai que ora pelos seus filhos. Aqueles que estão chegando, como o Heitor, aqueles que já estão lá na pré-escola, que já são adolescentes, dão um trabalho. Aqueles que
são jovens, aqueles que são barbados, porque muitas vezes eles vão embora de casa, mas a sua oração deve continuar por cada um deles, por cada um deles, né? Jó era um pai que intercedia pelos seus filhos. Ele se levantava de madrugada e orava pelos filhos. E ele fazia isso quando? Continuamente, né? Temos orado pelos nossos filhos. Jó não pede a Deus bens materiais para seus filhos. Ele ora pela salvação de cada um dos seus filhos. Precisamos orar mais pelos nossos filhos, né? E nesse dia, eu quero dizer que a minha oração é que possamos seguir o exemplo de Jó e sermos pais, realmente pais, que foram chamados e foram consagrados por Deus para termos esse cuidado e sermos realmente pais de verdade e amarmos os nossos filhos como Deus amou o seu Filho e entregou por amor de cada um de nós. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Parabéns, pais. Amém.